Olá, hoje o nosso bate-papo é sobre traição. E por que que a mulher se sente culpada quando isso acontece? E a convidada é a psicóloga Emanuele. Tudo bom, Emanuele? Como vai? Tudo bom, Rosane? Como é que tu pensa a respeito disso? Por que a mulher se sente culpada quando o homem vai lá, arruma uma outra mulher mais jovem, ou arruma uma outra mulher simplesmente só para ter? O que que tu pensa a respeito? Antes de tudo, te agradeço o convite e a oportunidade da gente estar aqui conversando sobre isso hoje. Na verdade, isso é fruto de uma sociedade extremamente machista, né? Eu não sei se tu concorda comigo, mas diariamente a gente está sofrendo aí as consequências do machismo. E, na verdade, a mulher ela é culpabilizada quando ela é traída e quando ela é a traidora. Uhum. Então, a gente precisa sim desmistificar e desconstruir algumas coisas a respeito disso, porque independente do sexo, a pessoa que é atraída jamais é a culpada. Não interessa se ela tá se comportando de uma maneira ruim, não interessa se ela não tá fazendo sexo na frequência ideal, se ela não tá cuidando do corpo. A traição jamais é algo que a gente faz por merecer, né? Então, a minha linha de raciocínio é mais ou menos nesse sentido. Tu falou uma coisa muito importante, né? Não está tendo sexo em casa, então o homem se sente na condição de buscar alguma coisa fora, porque a mulher foi condicionada a isso, a servir o homem em tudo, Uhum. né? Não só na mesa, como na cama. Então, quer dizer que se esse ponto falha, ele já faz cara feia, já começa a achar assim, ah, não, mas como que é assim? Como que tu não quer transar, tu só quer dormir, sabe? Tu não dá mais atenção para mim, eu tô carente, aí vem com aqueles papos. E aí acontece, então, que ele vai atrás buscando alguém. Tu vê isso muito na tua prática, de mulheres se queixando a esse respeito, Emanuela? Sim, sim, infelizmente sim. O número de mulheres que se culpabiliza e acaba se esforçando muitas vezes para até mesmo fazer sexo sem estar com vontade, para o parceiro não ir procurar na rua, que a gente ouve muito, né? Infelizmente eu vejo isso muito no consultório. E exatamente por isso a gente precisa conversar a respeito e trazer esse assunto para uma pauta aí, diária, né? A gente precisa sim falar sobre, porque, na verdade, a mulher não estar fazendo sexo na frequência que o cara gostaria, ou vice-versa, enfim, independente do sexo, jamais vai ser um motivo, porque eu conheço muitos casais onde a sexualidade não vai bem, onde a mulher não está fazendo sexo na frequência que o cara gostaria, mas ele não trai, né? Então pode aparecer a oportunidade perfeita, pode vir uma mulher nua na frente do cara querendo transar com ele e ele não vai fazer isso porque ele não quer. Então, na verdade, no meu ponto de vista, é muito mais uma desculpa para algo que ele já queria fazer do que uma motivação em si, porque existem outras milhares de formas de resolver. Se eu realmente gosto daquela pessoa, se eu realmente gosto daquela mulher que está se relacionando comigo, eu vou tentar resolver de outras formas esse problema que nós estamos tendo juntos, porque talvez essa falta de sexo seja até mesmo uma falta de habilidade minha enquanto parceiro. Eu não estou estimulando ela direito, ou eu não estou tratando ela direito durante o dia, e só na hora do sexo que eu vou procurar. Então, existem outras milhares de formas. Tentar identificar por que, que a libido dela está baixa, levar ela no médico, nós dois fazermos terapia de casal, enfim, os caminhos são imensos, são diversos, né? Mas muitas vezes os caras agem como se fosse a única opção trair. Então, por isso eu trago esse questionamento de, ok, a única opção era trair? Tu não estava fazendo sexo, mas a única opção que ele tinha era essa? Ou existiam outros caminhos, mas ele escolheu o caminho da traição? Não sei se tu Hum, concorda comigo nesse sentido. sim, sim. É que é algo assim que é permitido, né? É algo naturalizado, é algo assim que o homem tem o aval da sociedade. Afinal, ele é o homem, ele é macho. Houve um período em que ele podia trair. Agora, se a mulher fizesse isso, nossa, aí você tinha direito a se separar, etc, etc. Felizmente, as coisas foram evoluindo. Não que a mulher tenha que sair por aí traindo, ou sei lá, tendo vários encontros. A mulher é mais romântica, o homem não, o homem já é mais visual. Tá? O homem quer aquela coisa assim do contato físico, do prazer, do desejo.
a mulher já pensa de uma forma diferente. Aí eu te pergunto, por que tem homens que conseguem controlar esse impulso de olhar para uma mulher e já sair correndo e querer transar, e outros não conseguem fazer isso dentro de um relacionamento? O que acontece? Na verdade, até essa questão é construída socialmente, né? Sobre o homem ter esse impulso de que ele quer transar, de que ele não consegue se segurar quando vê uma mulher e que a mulher é mais romântica. Isso também é construído socialmente e foi construído lá há décadas, há séculos atrás, justamente para oprimirem a gente, né? Porque aí a mulher fica ali naquele lugar da romântica, da mulher que prefere estar dentro de uma relação que só se envolve sexualmente depois que tem sentimento e o cara pode pegar todas. Então, que benéfico que é para um cara poder se comportar dessa maneira e a gente não, né? E se a gente for analisar, a conta não bate, porque os meninos são criados para poderem pegar diversas mulheres e as mulheres são criadas para esperar pelo príncipe encantado. E aí chega lá na vida adulta, como é que o cara vai pegar diversas mulheres se as mulheres estão esperando um príncipe encantado? Então, a conta não bate, né? E voltando à pergunta que tu me falou, que tu me fez a respeito disso, por que que isso acontece, né? Felizmente, alguns homens conseguem ter esse discernimento de que não existe essa questão de instinto, de que o sentimento que eu tenho pela minha parceira é muito maior do que a atração que eu estou sentindo por aquela pessoa, que a atração todos nós sentimos, né? É a do ser humano, o ser humano realmente faz parte do nosso comportamento ver outras pessoas e achar bonito, talvez até sentir uma atração, mas o que a gente faz com essa atração, com esse sentimento, faz toda a diferença. Então aí entra a questão cultural, a consciência que esse homem tem a respeito do machismo e do feminismo, a visão que esse cara tem a respeito de traição, acho que a capacidade de empatia também, né, Rosane? Uhum. Mas para quê, né? Se eu tenho direito a isso, se eu posso, se é permitido, ele não se sente culpado. Às vezes, muitas vezes, vem da própria família, o pai já é um cara machista, o pai já é um cara que maltrata a mãe, que tem outras mulheres, ele já experiencia isso, ele já vê isso. Então, por que ele vai sair fora se é bom? Tá? De repente, tem caras que até acham errado isso que o pai faz, aí vão para um outro caminho. Mas o importante que eu acho que a gente está falando é que a mulher não precisa se sentir culpada. Mas o que eu fiz? Será que eu estou tão feia assim que ele teve que olhar para outra mulher? Será que eu engordei tanto? Porque ela vai se sentindo, às vezes ela já está tão mal nessa relação que ela já perdeu a sua autoestima, já perdeu o seu amor próprio. Então, quando isso acontece, nossa, parece que o mundo vai acabar, né? Porque ela não sabe o que fazer agora. Eu perdoo? Será que vale a pena perdoar? Ou será que isso vai acontecer sucessivamente? Abriu-se uma porta para que isso aconteça? Ou o cara vai realmente avaliar? Será que vale a pena? Será que esse é o cara que eu quero para mim? Então, eu acho que é importante isso que a gente está falando, né? Será que ela precisa ficar com esse cara? Perdoar realmente, eu penso assim, se realmente vale a pena e se realmente foi algo que aconteceu, um fato isolado, por algum motivo, uma circunstância muito forte. Né? Agora, que rompe com aquela questão da confiança, de tu poder acreditar naquela pessoa, tu tem que recomeçar tudo isso, porque foi ruído algo deste casal. O que tu pensa, assim, Manuela, a respeito? Eu destaco dois pontos bem importantes no teu questionamento, Rosane. Eu acho que, primeiro, a questão de perdoar ou não, né? Infelizmente, essa é uma resposta que a gente não pode dar. Não, cada caso é um caso, né? Cada pessoa tem as suas particularidades. E para Maria, de repente, seja melhor perdoar, e para Joana, de repente, não seja, né? Então, o que eu acho que precisa estar muito consciente para a mulher que está passando por uma situação dessas é, independente do caminho, se for perdoar ou terminar, eu preciso ter a consciência de que não sou eu quem errou, não sou eu quem tenho que mudar. Então, se eu escolher terminar essa relação, precisa ser por minha causa e não pelo julgamento dos outros, porque vão ficar me julgando que eu perdoei uma traição, sendo que eu quero continuar com aquela pessoa. Então, se eu estou terminando, precisa ser porque eu quero, não pelo julgamento exterior. Então,
eu quero terminar, eu não aceito esse tipo de coisa. Ok? Então é um término consciente. Sobre o outro viés, eu escolhi perdoar. Ok? Mas precisa estar consciente de que quem tem que mudar é ele e não tu. Não é tu quem tem que emagrecer, quem tem que procurar o motivo pela baixa libido. Talvez tenha, mas não para salvar a relação, porque quem precisa se redimir, quem precisa lidar com os próprios erros é a pessoa que traiu. Então, eu fui traída e escolhi perdoar, eu não preciso mudar nada. Quem precisa mudar é a pessoa. Então, independente de perdoar ou não, eu acho que precisa ser um movimento consciente, sabendo que a culpa não foi minha e sabendo que eu escolhi isso, vão ter consequências, mas eu estou disposta a lidar com as consequências. Como tu disse, né? A confiança e tudo mais. Eu não consigo ver uma relação pós-traição onde não hajam conflitos e conseguindo solucionar esses conflitos sem uma terapia de casal ou sem a terapia daquela mulher que passou por isso, porque realmente é muito difícil. Eu não sei se tu também vê dessa forma, se tu já identificou isso nos teus atendimentos. Sim, é algo muito doloroso, né? Ninguém gosta de se sentir assim, traído, traída. É uma sensação muito ruim, que deixa a pessoa insegura, desestabiliza. Mas eu sempre gosto de dizer assim, ó, nunca é 100% a culpa de um ou 100% a culpa de outro. Os dois estão juntos neste casamento. Então, alguma coisa aconteceu, né, na relação desse casal, e aí é importante parar e avaliar o que houve. Né? O porquê que se tornou tão frágil essa relação? Né? O que está acontecendo com esse casamento? O que a gente pode fazer para melhorar? Então, se a gente pensa assim, de repente essa crise pode fazer com que a relação venha a ficar diferente, venha a melhorar. Pode ser que sim, mas isso é através do diálogo, é através de realmente querer que dê certo, tem que saber se esse cara ou ela também está afim de investir na relação, tem que parar e avaliar. Eu quero, ou simplesmente eu estou ali porque eu não tenho iniciativa, eu me acomodei, não quero sair dessa zona de conforto. Então é parar e se enxergar. O que eu quero para mim? O que eu quero para minha vida? Tá? É isso que eu quero? Se não, vamos atrás de outras coisas, fechar esse ciclo e começar um outro novo, diferente. Agora diferente. Que isso sirva de uma lição, que isso sirva de experiência. Eu te pergunto, pessoas jovens assim como tu, como é que as mulheres, meninas da tua idade, lidam com a traição? Aceitam? Acham que é uma coisa natural? Que isso o homem passa? Depois, à medida do tempo que vai envelhecendo, ele para com isso, vai se acomodando. Eu escutava isso. Deixa, isso passa com o tempo, depois ele cansa. Imagina. Aí tu tem que esperar o homem envelhecer, cansar de sair por aí pegando todo mundo, para ser teu ali. Depois que já não tem mais nada, tá um bagaço, tá um caco, saiu, aproveitou, e tu vai ficar com aquela coisa que foi ali para lá e para cá, namorou uma, namorou outra, deu uma de bacana, o cara, o tal. Então, como é que é para ti, para tua geração, Emanuele? Sabe que eu até vi uma piada a respeito dessa questão de como os casamentos de antigamente duravam, digamos assim. Né? Ah, porque na época da minha avó, na época dos meus tataravós, os relacionamentos duravam, não existia separação. Mas é importante a gente se questionar quanta coisa as mulheres precisaram engolir para esses casamentos durarem tanto, né? Então, se a gente for conversar aí com as nossas avós, com as gerações anteriores, a gente percebe que a grande maioria dessas mulheres tem aí relatos de, não, nem sempre de violências, mas de situações difíceis que elas precisaram passar, traições, outras situações que elas precisaram perdoar, né? E a gente está percebendo hoje, felizmente, com esse aumento, né, do quanto a gente fala sobre isso, o quanto a gente traz isso para a pauta, as mulheres estão se conscientizando mais a respeito dos direitos delas, né? A gente está conseguindo ter um discernimento maior e ter consciência de que a gente não precisa aceitar essas coisas. Eu acho que o feminismo auxilia muito nesse sentido de empoderar as mulheres e mostrar a elas que a gente não precisa continuar numa relação que não tá bacana só para não ser julgada por estar solteira. Tá tudo bem estar solteira, independente de ter 20, 30 ou 40 anos, né? Então, ainda vejo muitas mulheres jovens
sofrendo em relacionamentos abusivos, sofrendo com traições, mas me parece estar havendo uma conscientização maior da nova geração por a gente falar tanto sobre os direitos das mulheres, né? Eu não sei se tu concorda. Tu falou a mulher do passado, por que ela aguentava? Porque ela tinha que ficar, muitas vezes era uma dona de casa, sem muito conhecimento da vida, sem poder exercer o seu papel de mulher, sem poder fazer escolhas, isso eu quero, isso eu não quero, porque tudo era muito imposto. Então acontecia e ela fazia que não tinha nada, ela fazia que não enxergava, ela sabia que o cara estava se arrumando para outro. Ela sabia que ele tinha outra, mas ficava ali quietinha, sofrendo. O cara já não procurava mais ela, já não olhava mais com admiração, já não tinha aquela coisa gostosa de chegar em casa, aquele brilho nos olhos, de estar com alguém, porque é bom estar com aquela pessoa. Já não existia mais aquilo, mas a coitadinha tinha que ficar ali quietinha. Ela não sabia o que fazer. E se ela rompesse com aquilo, ela ia ser julgada, ela ia ser criticada. Então, ela não podia, ela tinha que viver aquela vida aguentando aquela pessoa ali do lado, né, Emanuele? O que eu acho muito triste e muito limitante, porque a vida não é isso. A vida é muito mais do que conviver com alguém só para dizer que tu tem alguém ali do teu lado, que não é nem teu amigo, não é nem teu parceiro, não é nem teu cúmplice. É uma coisa que está ali do teu lado, mas não tem mais nada, não existe uma energia, não existe nada que faça com que eles permaneçam juntos. Mas daí depende, para ele tá bom, tá confortável, mas e para ela? Ah, Por isso eu acho que é tão importante a gente falar sobre amor próprio, sobre o autoconhecimento, né? Porque muitas vezes a gente acaba permanecendo em relações que não nos fazem bem, que nos machucam, por medo de ficar sozinha, ou por acreditar que a gente não vai conseguir ninguém melhor do que aquela pessoa, o que muitas vezes é o próprio cara que diz, né? Ah, mas ninguém vai te querer, ninguém vai querer ficar contigo, porque tu já tá velha, porque tu já tem filho, porque tu tá gorda. E aí vai acabando cada vez mais com a autoestima da mulher e ela vai ficando, porque ela acha que realmente ela não merece mais, ela acha que ela não vai conseguir mais, porque ela tem medo de enfrentar. Então, por isso a gente precisa, sim, ser a nossa prioridade. Além do relacionamento, ter as outras esferas, ter o nosso trabalho, a nossa vida profissional, para não haver uma dependência financeira, ter os nossos objetivos, os nossos sonhos, e se colocar como prioridade. Porque no momento em que eu sou a minha prioridade e eu percebo que eu estou sofrendo, eu consigo olhar e falar, não, só um pouquinho. Isso não me serve. Eu posso estar melhor sozinha do que com essa pessoa. Eu sou capaz de encontrar outro relacionamento que me faz bem e me faz muito melhor do que esse. Então, a gente precisa sim investir no autoconhecimento, no amor próprio e ser a nossa prioridade. tá, então tu que trabalha muito com essa questão de amor próprio, qual é a dica que tu pode dar para essa mulher que está nos escutando agora, que passou por essa situação de traição? O que ela pode fazer para ela começar a voltar para si mesma, Emanuele? Primeiro, é entender que não interessa o que aconteceu, a culpa pela traição não foi tua. Não interessa se tu tá acima do peso, se tu não está fazendo sexo na frequência que ele gostaria. Foi uma escolha dele e ele precisa lidar com essa escolha. Tu precisa decidir se tu vai perdoar essa traição ou não. E essa decisão precisa ser consciente. Caso tu escolha perdoar, vão haver consequências. A confiança de vocês provavelmente vai ficar abalada, talvez a tua autoestima fique abalada, mas esses problemas são perfeitamente possíveis de serem resolvidos em psicoterapia. E como tu comentou antes, Rosane, eu conheço relações que realmente melhoraram muito depois de um episódio desses, depois de uma traição, né? Mas através de muito autoconhecimento, através de um empenho das duas partes do casal. Então, ser traída não significa preciso abandonar essa relação, preciso terminar, né? Caso tu opte por terminar, tudo bem. Tu precisa restabelecer a tua autoestima, tu precisa voltar a fazer as coisas que tu gosta, cuidar de ti mesmo, da tua saúde física, então fazer atividade física, não para emagrecer, para evitar uma traição, mas para que tu te sinta bem contigo mesmo. Precisa investir na tua saúde emocional, cuidar das feridas que essa traição deixou, né? Então, entender que a culpa não foi tua
e que tu não precisa fazer nada para evitar novas traições, o que também acontece muito, né? A gente percebe com muita frequência uma mulher que passou por uma traição num relacionamento e aí passa a tentar evitar aquilo a todo custo nas novas relações. Então se torna uma mulher insegura, uma mulher que está sempre checando as redes sociais do companheiro. E isso é desgastante. Talvez justamente isso te leve a ser traída e leve a relação ao fracasso. Então a gente precisa, assim, seja ficando dentro da relação ou saindo, entender que vão haver cicatrizes e a gente precisa, assim, trabalhar isso em psicoterapia, através do autoconhecimento, enfim. Mas não dá para ter a ilusão de que vou tomar esse caminho e vai ficar tudo bem. Vai ser um mar de rosas. Não vai. Não. Eu acho super importante essa coisa de ficar o dia inteiro controlando. Ele vai no banheiro, será que ele levou o celular? Ele deixa ali o celular, tu vai tentar abrir ali, mas não consegue, porque o cara botou uma senha. Sabe, aquela coisa assim, tu perde, tu deixa de viver a tua vida para controlar a vida do outro. Tu deixa de dar continuidade à tua existência, ao teu trabalho, à tua profissão, a melhorar como pessoa, como profissional, para ficar o dia inteiro pensando numa criatura que muitas vezes já não está mais nem aí para ti, que não quer mais investir, tu fica naquela obsessão, naquela coisa, sabe? Porque tem que ser meu, porque ele é meu, porque não pode fazer isso. Então, vamos parar e vamos refletir. Por que isso? Por que ele tem que ser teu? Uhum. Por que tu tem que ficar ali vigiando a vida dessa criatura? Por que tu quer, assim, ó, forçar uma situação de que o cara tem que ficar do teu lado? Talvez ele não tenha mais que ficar do teu lado. Talvez ele não queira mais. E aí vamos libertar esse cara, vamos fechar esse ciclo e vamos abrir o espaço para o novo. Tá? Sim, E outra coisa que total. também eu acho importante é a questão do sexo. Sexo agendado é só quando tu tá ovulando e tu precisa engravidar. Porque senão a coisa vem ao natural, a coisa é espontânea, a coisa é gostosa, a química é legal. Senão é aquela coisa assim que tu vai, ai que saco, vai de novo, eu vou ter que transar com essa criatura que tu já não mais admira, que já não mais se cuida, que já não mais se preserva. Quer dizer, é um fardo. Eu vejo muitas mulheres se queixando desse momento. É como se fosse para um sacrifício. Na verdade, deixou de ser prazer. Isso é uma agressão, é uma agressão que vai fazendo mal para a mulher, que ela vai somatizando, vai adoecendo, e depois, quando ela vai no médico, ela está cheia de dores, cheia de sintomas, e o médico pergunta, mas como é que foi ficar assim? Não sei o que tu pensa, Emanuela. Sim. O relacionamento, assim como a sexualidade, precisa ser algo prazeroso, né? Então, a gente já passa por tantos problemas na nossa vida, dificuldades no trabalho, dificuldades na questão de saúde, e quando a gente também tem um problema dentro de casa, que é o nosso relacionamento, deixa de ser algo prazeroso, né? Deixa de ser algo que nos acrescenta. Então, o intuito de um relacionamento é ser algo que nos faz bem, é ser porto seguro. Tudo bem que a gente precisa ser nosso porto seguro, mas no momento em que tu está convivendo com uma pessoa que não te faz bem, com uma pessoa que te desperta esse tipo de sentimento, como, que saco, eu tenho que transar com esse cara, ou, bah, tenho que ir para casa porque meu marido tá me esperando, ai, não queria ficar aqui. Poxa, qual é o intuito? Por que que tu ainda tá com essa pessoa? E aí a gente entra na importância do autoconhecimento. O que que aconteceu antes contigo? Por que que tu tem essa dependência? Como tu mencionou ali antes, poxa, o relacionamento não tá mais legal. Por que que tu não deixa aí? Por que que tu não termina? Por que que tu não aceita? Então, será que aconteceu alguma coisa no passado que te faz ter medo do abandono, medo de ficar sozinha? Então, por isso, o autoconhecimento. A gente precisa conhecer as nossas crenças, as nossas limitações, as nossas dores, para não deixar que isso interfira nos relacionamentos, né? Porque de repente lá no passado eu presenciei uma relação ruim entre o meu pai e a minha mãe e isso vai influenciar no meu relacionamento. Ou eu fui abandonada pela minha figura paterna ou materna e estou canalizando esses sentimentos para os meus relacionamentos amorosos. Então a gente precisa sim olhar para a gente como um todo, né? Para todas as cicatrizes que a gente carrega e não permitir que isso influencie nos relacionamentos que a gente tem aí na vida adulta. Adorei, Emanuela, esse nosso bate-papo. E eu te pergunto assim, ó, o que tu deixa? Qual é a mensagem que tu quer falar para essa mulher que está nos escutando agora, que precisa de uma ajuda? Amor próprio, seja sempre o amor da sua vida,
a sua prioridade, porque no momento em que a gente reconhece o nosso valor, em que a gente sabe que nós somos suficientes, que nós reconhecemos o nosso valor, o nosso potencial, a gente não vai aceitar migalhas. A gente vai aceitar uma pessoa que faça com que a gente se sinta melhor ainda. Então, eu, Emanuele, sozinha, comigo mesma, já me sinto muito bem. Eu adoro sair para tomar um sorvete sozinha, para tomar uma cerveja sozinha, para ir num restaurante sozinha. Eu preciso de uma pessoa que me acrescente, que faça com que eu me sinta melhor ainda e não que me coloque para baixo. Então, investe em ti mesma, na tua vida profissional, nos teus sonhos, nas coisas que tu gosta de fazer. Não abandona a ti mesma por ninguém, porque assim tu não vai aceitar migalhas e tu só vai te permitir entrar em relações que te façam bem, que te tragam prazer e que te acrescentem. Muito bonita a tua mensagem, adorei esse nosso bate-papo. E você, gostou também? Então deixa aqui sua curtida, se inscreve aqui no canal, que a semana que vem tem outro tema bem interessante, sempre para te ajudar a refletir sobre a tua vida. Um grande abraço, muito obrigada, Emanuele. Muito obrigada, Rosane. Agradeço teu convite novamente. Adorei participar e parabéns pelo trabalho que tu faz. Obrigada.